Está começando mais um episódio do Agro Ideas. Estamos aqui diretamente de Curitiba para gravar esses episódios. Aí nós temos uma semana de várias gravações, rodando aí uma parte do Paraná, conversando com pessoas que fazem o agro acontecer. E é o nosso objetivo aqui, trazer essas pessoas para que vocês conheçam a história delas e, obviamente, que seja como uma inspiração, um exemplo e, obviamente, para aprender, né? Então, indique para algum amigo, para algum colega, que eu tenho certeza que o que você ouvir aqui pode estar contribuindo para ti e para mais outras pessoas também. Não deixe de acompanhar nós em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Todo dia tá saindo cortes de todos os episódios que a gente posta aqui, mas obviamente ouça o episódio inteiro que vai estar contribuindo muito mais do que apenas os cortes. E acompanhe, obviamente, nós lá em nossas redes sociais. Apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani, estou aqui novamente com o Júlio Bravo para gravar esse episódio. Obrigado você pelo convite, mas a tua conta vai ficar cara, né? Tá, mas tá gostando de gravar, né? Episódio. Não, acho que sim. Acho que até vou abrir um concorrente teu. Ah, vai abrir um concorrente? Vou abrir um concorrente. Tô ficando bom nesse negócio. Lá dos Estados Unidos, eu acho lá dos Estados Unidos. Deve ter espaço pra isso aí também, né? Obrigado pelo convite. É um prazer estar do lado do Felipe e da Lid. São amigos de longa data. E eu estimulei eles a vir aqui conversar com a gente, porque estão no início da carreira de empreendedores. Então, isso aqui pode ajudar eles a encontrar novos caminhos e novos clientes para o negócio deles. Então, uma alegria estar do lado de vocês dois conversando e de ti também. Obrigada. Valeu, Júlio. Valeu, Eduardo. O Felipe, a gente já tinha gravado um episódio que não deu muito certo, né? Então agora a gente... esse vai dar certo, né? Tudo indica que vai dar certo agora. Vamos ver se era a questão do som ou se era o problema do entrevistado. Ah, não. Ou o entrevistador. O entrevistador eu também, não posso falar isso, né? Cada um sabe onde é que o calo aperta. Hoje recebemos Felipe Vieira, executivo com passagem como diretor-presidente da Komatsu Florestal Brasil e vice-presidente da Vale Irrigação da América Latina, com mais de 20 anos de empresas de máquinas e equipamentos florestal, construção e agrícola. Também está conosco Lidiane Facnello Vieira, com passagem de mais de 17 anos de mercado de seguros, construiu uma carreira sólida em grandes corretoras e seguradoras do mercado, com ênfase em seguro de máquinas agrícolas, de construção e grandes riscos. Sejam muito bem-vindos ao Agro Ideas. Boa, valeu. Obrigada. Que currículo, hein? Pois Então, obrigada, pessoal, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando experiências, aprendendo com vocês. Olha ali que bonitinho. Júlio que falou aí, amigos de longa data. É muito bacana poder compartilhar um pouquinho da nossa vida e do nosso histórico profissional aqui com todo mundo. Que legal. Que legal estar aqui com vocês. E que currículo, né? Vocês estão bastante tempo no mercado. A gente se conheceu em outros carnavais, né? Quando vocês ainda estavam na indústria. Queria começar por você, né, Lid? Contar um pouquinho dessa tua carreira, como é que foi e como está sendo esse ambiente de empreendedorismo para você. E outras, está na genética, né? Eu estava me contando aqui fora das câmeras do ambiente empreendedor que tu cresceu, né? Sim. Meu pai, começando por essa parte, meu pai é um empreendedor nato. Veio de uma família muito humilde do interior do Paraná, uma cidade chamada Capanema. Eu também sou do interior do Paraná, de Realeza, no sudoeste, cidadezinhas super pequenas. Meu pai estudou só até a 4ª série e por questões familiares teve que começar a trabalhar, e ele começou a trabalhar como office boy numa rádio. Legal. E depois de muita dedicação, vendendo muitos aparelhos, né, que nem a gente estava falando aqui, destinados à comunicação, ele com o tempo foi galgando e comprou uma rádio, e hoje ele é proprietário, então tenho muito orgulho disso. Meu irmão também trabalha nisso, né, na parte de comunicação. Eu não fui por esse ramo, mas estou agora empreendendo, então acho que tenho um pouco no sangue desse histórico familiar, mas certamente também tenho no sangue essa característica de trabalho muito duro, e dedicação e comprometimento com tudo que eu faço, né? E é isso que eu estou colocando hoje nesse nosso negócio. Falando da minha carreira profissional, então estou aí, o Felipe fala que eu não tenho o tempo que eu tenho de idade, né? Mas não vou falar aqui para não ficar feio. A frase que eu falo não é questão de idade. Eu falo que o chassi não bate com o Renavan. Então. Não encaixa. Já trabalhei, né? Que tava falando, gravei fita, tudo, mas... Eu trabalho no mercado de seguros há 17 anos, mas antes disso eu trabalhei no mercado de turismo, né? Trabalhei na TAM, linhas aéreas, em hotéis, na área comercial, enfim. E por uma questão do destino, eu acabei fazendo um processo seletivo na época do Bradesco Seguros, onde foi minha primeira experiência
no mercado de seguros, na área comercial. Depois também trabalhei numa outra grande seguradora, sempre em seguros corporativos de grandes riscos. Fui para a área do cliente, né, para outra cadeira ali, onde eu fui trabalhar num banco de montadora. Banco, dá pra falar? Foi onde Banco a gente CNH, se conheceu. Isso, Banco CNH, isso. Você contratou a AgroBravo na época pra gente fazer uma viagem com os... A gente foi pra República Dominicana com os concessionários, isso que a gente tava fazendo uma campanha de vendas. Isso. Então, inicialmente eu fui para trabalhar no banco, né, responsável pela área de seguros do banco, onde existia a comercialização de seguros ali para os clientes que compravam máquinas agrícola, construção e caminhão também na época. Dá para dizer que o Banco CNH foi a tua inserção no agronegócio brasileiro? Ou com certeza. Outros, foi, né? Não, com certeza, com certeza. O Banco CNH é o banco da Case e New Holland, né? Isso, Case e New Holland e Iveco na época, Iveco. caminhões, né? E trabalhei lá por um período, durante 7 anos, né? Então, também fui responsável pela abertura da corretora cativa do Banco CNH. Então, primeiro era banco, né? Um departamento, uma área de seguros dentro da empresa, e depois a gente abriu uma corretora de seguros, onde na época eu tirei ali minha certificação como corretor de seguros. Qual que é a certificação? Né? É uma certificação de corretor de seguros, né? Tá. Através da SUSEP, né? SUSEP, todo corretor de seguros precisa ter essa certificação para poder comercializar. E eu era responsável técnica da corretora da CNH, então o processo era vender seguros através da rede de concessionárias, né? Principalmente seguros para máquinas e implementos agrícolas e de construção e caminhões. Também fui responsável pela área de seguros da Argentina, na ocasião, né? Legal. Que tinha um banco na Argentina, e participei do projeto de implantação dos seguros no Chile, né? Que na época eles estavam abrindo a venda de financiamentos no Chile, e eu participei desse processo. Então, fiquei lá durante 7 anos. Depois eu fui para uma big broker, uma multinacional, uma corretora multinacional, especialista também em seguros corporativos de grandes riscos. E depois de um período curto, a gente acabou, eu e Felipe, né, que somos parceiros na vida e agora também nos negócios, nós fomos para São Paulo. Né, e nessa mudança para São Paulo, eu fui chamada para trabalhar na Sompo Seguros, onde que é uma gigante também, né? Muito grande, né? Tanto em todos os ramos corporativos, mas nos seguros também de agronegócios tem uma expertise muito grande. Eu assumi a área de equipamentos, né? Toda a parte de seguros de máquinas, implementos agrícolas e riscos diversos da Sompo, onde eu fiquei nos últimos 3 anos como superintendente e no final acabei assumindo a área de empresarial até 30 milhões. É um baita de um currículo, né? Caramba, velho. E um setor... e um setor totalmente, para mim, totalmente desconhecido, né? Porque a única coisa que a gente conhece seguro é o seguro do carro, seguro da vida, né? E a gente não tem noção da casa, né? E não tem muito seguro. A única coisa que tu faz é uma vez por ano tu ligar de novo para renovar, para tentar negociar preço, né? Mas é uma baita indústria, né? É uma indústria muito grande, né? O mercado, a gente estava conversando no Brasil, 430 bi, considerando todos os ramos, né? A parte tanto de danos quanto de vidas, previdência, saúde. Quantos bi é o mercado? 430 bilhões de reais. Estados Unidos é um mercado, a gente estava olhando aqui, 3 trilhões de dólares, né? Quase 10 vezes maior. E muito mais coisa para segurar. E muito mais o hábito e a cultura, de fazer da contratação do seguro, né? Uma pergunta é que tu foi crescendo no meio de dentro desse mercado de seguros. Como é que tu entrou? Onde é que qual foi o primeiro passo? Ou por que tu gostou desse mercado? O que te atraiu dentro dele? Então, eu trabalhava na área de turismo, né? Eu sou formada inicialmente em turismo. E aí trabalhava muito, né? Que loucura, né? Aquela coisa do final de semana. Não tem folga de domingo. Não tem folga. Viajava muito. Viajava. Ela tá sendo modesta, ela conta qual era o teu turno de trabalho, Natan? Natan, eu trabalhava no primeiro turno das 6 ao meio-dia, sábado, domingo, carnaval, Natal, Ano Novo. O outro era das 4 à meia-noite. Então, assim, era um ritmo de trabalho muito grande e eu tinha esse sonho, sempre tive um sonho de ser executiva. Sempre achava muito legal ser executiva, né? Achava bacana. E, coincidentemente, através de um amigo em comum, ele falou, eu falava, né? Queria sair do mercado de turismo e ele falou, o pessoal
da Bradesco Seguros está fazendo entrevistas aí para trabalhar lá. Eu falei, não, mas eu não sei nada, né? Que nem o Júlio, só sabia que eu tinha o seguro do carro. Não conhecia muito. Não, mas é característica da empresa, vamos lá fazer o teste. Eu fiz o teste, acabei passando e entrei. E na oportunidade tive um professor, que era meu antigo chefe. Na CNH? Não, no Bradesco Seguros. Bradesco. Que é um cara que até hoje eu considero meu amigo. E ele é literalmente professor da Escola Nacional de Seguros. Né? Acho que agora ele não é mais. O Wilson Bessa. Como é o nome dele? Wilson Bessa. Um abraço pra ele. Né? Tomador de vinho bom. Ele continua no mercado de seguros, mas ele foi meu grande professor. E mentor. E eu gostei muito da área e me dediquei bastante. E foi assim. E assim você hoje empreende na indústria de seguro. Isso mesmo. Parabéns. Carreira bonita. Depois de 20 anos praticamente fazendo isso. Empreender nessa fase da vida é sempre mais difícil, né? Vou dar uma deixa para os entrevistadores. Depois pergunta como é que foi a fase da carreira da Lidiane entre vida pessoal e abrir a corretora da CNH. Foi um momento intenso ali da nossa família. Qual parte? Porque tava o Carlos Sisto te chamou para pegar o projeto de montar a corretora, né? Então, grande responsabilidade e tudo mais. Logo eu descobri que estava grávida, então tudo acontece junto ao mesmo tempo e a gente vai se passando por isso, né? E depois, na hora, você acha assim, poxa, não vai dar certo, né? E depois você vê, deu certo, foi bacana. Tá dando certo. Tá dando certo, exatamente. Legal. E o nosso outro entrevistado aqui, qual será a história dele aqui? Nós vamos precisar mais de 3 horas só pra carreira disso aí. Não, como não é o tema do negócio hoje, né? A gente tentou aquela outra gravação, aquela nós vamos ter que fazer uma outra hora. Sempre dá pra encurtar a história, né? Cara, a história é o seguinte, uma pessoa que é apaixonada pela área do campo, mas não sabia exatamente como se encaixar nisso, né? Sim, até porque teus pais não têm origem do agro, né? Meus pais não têm origem do agro, assim como a família da Lidiane veio do interior, a minha também veio. A minha veio do interior de Santa Catarina, então meus pais casaram em Canoinhas, onde minha família por parte de pai e mãe ainda estão lá, né? Pai e mãe casaram e vieram para Curitiba, mas não, minha mãe é advogada. No ato do meu nascimento, meu pai era escrivão da Polícia Civil. E aí depois ele falou, preciso fazer uma faculdade, agora eu sou pai de família, preciso fazer alguma coisa. Foi fazer faculdade de Direito e também advogou por muito tempo, onde meu pai e minha mãe tiveram escritório de advocacia. Depois meu pai seguiu uma carreira executiva, enquanto a minha mãe continuou advogando, e depois, por final, meu pai voltou a ser empreendedor. Teve uma carreira, não lembro quantos anos deu, acho que deu uns 5, 6 anos de carreira de empreendedor. Faleceu cedo, mas... Eu lembro do dia. A gente sempre lembra, né? E quando começa o mês de agosto eu lembro, que é dia 7 de agosto, tá chegando. Mas, então eu vivi num meio, é engraçado, porque eu vivi num meio de pais empreendedores. Meus pais tinham um escritório de advocacia, empreendiam, e eu tinha uma certeza que advogado eu não queria ser. Sim. Eu não era meu negócio. Mas então, para tentar encurtar essa história, esse lance da minha carreira, eu tinha muita dúvida se eu queria ser ou engenheiro florestal ou agrônomo. O meu avô, pai da minha mãe, o Donaldo Lauro Schroeder, trabalhou numa fábrica de papel a vida toda, acho que de estagiário até aposentar, e quando a gente era criança, ele ensinava nós, sabe como é que faz papel? O papel vem da madeira, do reflorestamento, mostrava, ensinava, brincava com nós, pegava uma caixa de ovo, triturava no liquidificador, falava, essa aqui é a tora, vai pro picador, faz isso, faz aquilo e tal. Fazia os processos químicos, a gente tinha que decorar o número atômico dos elementos da tabela periódica. Já aprendi em casa isso aí. Nas férias na casa do meu avô, né? E ao mesmo tempo, então tinha esse lado do florestal, e ao mesmo tempo tinha um programa, que a gente passava as férias lá, eu passava, né? Meus primos moravam lá, eu passava as férias lá, e tinha um programa que era obrigatório, que era Globo Rural, domingo de manhã. Então, eu olhava aquele negócio de produção de fruta, meu avô tinha quintal e tal. E o meu outro avô também morava no sítio, então eu ficava nessa dicotomia. Não sabia qual dos dois ia fazer, prestei vestibular pros dois, passei nos dois. Fiz florestal. E lá e depois tinha sido estagiário de várias áreas ali, meio acadêmicas. Meio não, acadêmicas. E um dia que eu tava bem desgostoso da profissão, um professor... A gente sempre tem os professores da vida, né? Um professor assim meio que me salvou. Eu fui lá falar pra ele que eu tava prestes a desistir do curso, porque eu não entendia o que eu tava fazendo lá. Ele falou, não, você tem que achar dentro do negócio aquilo que você gosta. E eu fui ser estagiário, ele arrumou pra eu ser estagiário da Klabin, papel e celulose, na área de desenvolvimento de negócios. E eu fui negociar contratos de
prestação de serviço, o cara que planta, o cara que colhe, o cara que transporta a madeira. Isso foi o começo. E eu tava no meio da faculdade de engenharia florestal e me despertou a vontade de fazer negócio. E tinha Klabin aqui? Não, Telêmaco Borba, no Paraná. Ah. Então aí eu fazia assim, a faculdade de engenharia florestal ela é integral, período integral. Então nas férias eu passava julho, dezembro, janeiro e fevereiro lá em Telêmaco Borba. E na entre-safra, vamos dizer assim, eu pegava ônibus, ia para Telêmaco quando dava ou precisava, mas fazia as coisas à distância. Né? Não existia o termo home office ainda nos anos 2000, mas a gente fazia isso. Esse professor era orientador de doutorado de um diretor da Klabin. E eu entrei nesse... E eu curti muito, porque eu entrei nesse negócio de negociar contratos. Então eu ia lá negociar o preço e a gente tentava precificar, quanto tem que subir o valor da tarifa do cara por colher tantos metros cúbicos de madeira ou transportar e tal. E aquilo me despertou um negócio que eu falei, quer saber? Eu vou fazer faculdade de administração. Voltei da Klabin, prestei vestibular para DM, e aí eu fazia florestal de manhã, de tarde, ADM à noite. Nossa, que legal. Porque eu queria ser um homem de negócio. E eu me formei, fui trabalhar na John Deere, fui ser vendedor de máquinas. Olha quem diria. Mas a gente não sabe quando a gente é moleque, né, Lógico, cara? Esse é o desafio nosso, né? A gente ter bons mentores que nos ajudam no decorrer. E o quanto que nós podemos fazer para jovens que estão entrando agora na faculdade, né? Com certeza. Com certeza. E aí, entre essa história da Klabin e eu ser vendedor de máquinas da John Deere, tiveram 2 passagens no meio, mas eu não quero alongar, mas uma eu fui ser engenheiro florestal de fato, numa empresa madeireira de Santa Catarina. Me mudei para Rio Negrinho, morei na pousada João de Barro lá, e depois me mudei para dentro da fazenda, morei dentro da fazenda num frio lascado, num alojamento. E depois eu resolvi trocar tudo isso porque eu achava lindo que ser executivo e tal, igual a Lidiane falou. E eu vou ser executivo de comercial de uma empresa de intercâmbio. E eu vou vender programas de intercâmbio para uma empresa canadense. Quando ele falou, vou vender programas de intercâmbio, calma. Do job. Do job de intercâmbio. Do job de intercâmbio. Eu tenho um amigo que fala, o cara é empresário do ramo de negócios, faz tudo em tudo. Né? E achava assim, me atraía aquele negócio. Pô, o cara me deu um cartão corporativo Amex. Ó, viaje pra onde você quiser, faça, você tem que entregar, tem que vender. Um notebook zerinho da HP, assim, que tinha uns controles. Nossa. E, enfim, essa história não dá pra... Senão a gente entra e ela vai longe. Sim, E aí esse foi um hiato entre sair da Klabin e depois entrar, então, na John Deere. Quando se formou na faculdade, foi o primeiro emprego, John Deere. Teve ali o primeiro emprego de carteira assinada foi lá na madeireira em Santa Catarina. Tá. Salário de R$1.200, a galera fala, pô, né, onde é que chega hoje? Cara, era acordar 3 da manhã, andar no meio da peãozada, frio, motosserrista, trator, e eu adorava aquilo. Né? É meio estranho mesmo, né? Cada um tem um jeito, né? Mas é por isso que você olha, eu brinco hoje, por isso que você olha essa lata aqui, tem cara de 60 e tem só 40, cara, já rodamos muito estrada de chão aí, né? Que bom. E aí fui quem tu é. John Deere, ser vendedor de máquinas florestais da John Deere, mudei para São Paulo a primeira vez, no ano 2008. São Paulo capital. São Paulo capital, o escritório ficava em Alphaville, Alameda chique. Tamboré. Exatamente. Chique é onde você mora, Alphaville. Quando eu ia no meu primeiro apartamento lá, meu amigo, era numa quebrada em Barueri, que it's not even funny, assim, sabe? Era um lugar diferente. Enfim, a John Deere me mostrou o mundo corporativo, assim, eu fiquei completamente apaixonado por aquilo, e é uma empresa marca, de tirar o chapéu. É uma marca legal pra começar, né? Eu também comecei lá, né? Exatamente, de tirar o chapéu. A John Deere me deu a oportunidade de ter o primeiro contato com máquinas de construção, porque não tinha John Deere Construção no Brasil. E eu fui selecionado para participar de um projeto, na época era secreto, ninguém podia saber, porque vai que não aprovava, né? Se traz ou não traz a John Deere Construção para o Brasil, eu fui o head da parte de mercado. Então, quantas máquinas vai vender, quem que produz, contra quem que concorre, qual produto vem, qual a especificação, o que o cliente dá valor, como que ele negocia, como que nós vamos montar com qual especificação, como nós vamos distribuir, etc, etc. Foi aprovado. Aí, John Deere Construction tem no Brasil hoje, não sei, desde 2011, né? E aí eu saí da John Deere depois, por outros motivos, queria voltar para Curitiba. Foi uma época que meu pai estava começando a empreender. Eu falei, cara, quero ficar meio perto desse negócio aí. E eu queria muito conhecer e voltar pro agro, sabe aquela dúvida lá inicial? Aí eu tive uma oportunidade de assumir montar uma área de grandes contas da New Holland. A New Holland Agrícola, voltei para Curitiba, vim trabalhar na marca na New Holland Agrícola. Anos de New Holland Agrícola foram comercial de grandes contas, depois desenvolvimento de rede, foi uma das áreas que eu mais aprendi.
Desenvolvimento de redes. Desenvolvimento de rede é você participar da nomeação e aumentar a capilaridade e melhorar a qualidade do distribuidor na América Latina. Então, a rede de contatos, o que eu conheci do agronegócio, acabou muito passando por isso, sabe? Depois eu fui diretor de marketing na New Holland, para América Latina. Que inclusive o primeiro cheque, o primeiro serviço da AgroBravo na New Holland foi o Felipe que assinou. O Júlio, você vê como é que é, quem assina não lembra, mas quem recebe nunca esquece, né? Ele, Júlio, sempre fala isso. Enfim, voltei pro Florestal, aqui na Komatsu Forest, bom, calma, aí tem uma fase muito importante na minha vida, que durante esse período de New Holland e meu tempo no agro, conheci a Lidiane. E ali nós nos conhecemos. Ali tu ganhou na loteria. Não, tá louco. E eu não vou falar quem era, mas eu tinha um amigo que falou assim, nossa, mas tem uma guria bonita lá e tal, não sei o quê. Pois é. E eu sempre brinco, todo mundo pergunta como que vocês se conheceram. É óbvio que essa história não é verdade, né? Lógico. E eu falo que um dia eu passava lá no banco toda hora para pedir pro diretor comercial aprovar o crédito dos clientes que eu queria vender as máquinas, né? E a Lidy sentava lá na mesinha lá, eu falo que um dia ela me deu uma rasteira e me convidou para tomar um mate lá. Que não é verdade. Obviamente não é verdade. Nem vou comentar. Mas é uma história boa. E aí, para acelerar, né? Na Komatsu Florestal foi um momento muito legal, muito interessante, porque a gente... Uma empresa japonesa, né? Empresa japonesa, cultura bem diferente do que era uma empresa italiana. Sim. Não tem certo ou errado, mas... Não, imagina, americano, italiano e japonês. E o setor florestal estava passando por uma transformação e um boom. Quando eu fiz faculdade, o Brasil era o 4º maior produtor de celulose e hoje é o maior produtor de celulose do mundo. Então, muito investimento, novas plantas e tal. Hoje, eu abri a primeira filial da John Deere lá em Três Lagoas. Hoje, Três Lagoas é uma potência gigantesca do florestal do Brasil, o maior polo produtor de celulose do mundo. Mas o setor estava passando por uma transformação importante e a empresa também estava passando. Então, uma grande lição minha como executivo, assim, o maior turnaround cultural que eu pude liderar foi na Komatsu. Tive uma passagem rápida pela Komatsu, foram 4 anos, mas foi quando eu virei presidente primeira vez de uma empresa. Esse ali foi um momento tão legal, né? E foi assim... Não. Um momento triste, mas legal pra você como... Mas são aprendizados, inclusive sobre governança, como estar preparado para as coisas difíceis. Então, o que aconteceu? A pessoa que era presidente faleceu em decorrência de uma complicação de uma cirurgia. E eu fui convidado para assumir a posição. E aí, o agro me chamou, me escalou de novo. E aí foi um momento muito difícil de decidir, porque não só era sair de um negócio que eu tinha uma completa paixão, respeito, mas a gente precisava mudar para São Paulo. E aí nessa nós embarcamos para São Paulo e fizemos uma jornada com a Vale de irrigação, onde foi o momento que a Lidy saiu da Lockton e entrou na Sompo. E eu saí da Komatsu e entrei na Vale de irrigação, onde nós permanecemos lá em São Paulo, capital, daí já com filhos, né, diferente. Então fomos com 2 crianças pequenininhas, o Pedro tinha 4 aninhos, a Laura 2. Isso mesmo. E a gente foi encarar a vida executiva de São Paulo, Big City. São Paulo é fantástico. Isso. São Paulo é fantástico para trabalhar. É fantástico para conhecer gente. É fantástico para fazer negócio e ganhar dinheiro. Tem um desafio que são pessoas que têm um estilo de vida como eu e a Lidy temos. É um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Ela falou que veio de Realeza. Eu falo, cara, eu casei com uma VIP da Realeza. É vinda do interior do Paraná e da Realeza, né? De Realeza, Capanema, VIP do VIP. É o extra VIP, é aquele cartão muito bom, cara. Ultra black, assim, né? E aí, a Vale passou por uma reestruturação e nós tivemos a oportunidade de voltar a Curitiba, onde a Lidy continuou trabalhando lá em São Paulo. Ela ficava num bate-volta, Curitiba, São Paulo, Sompo. Se era difícil cuidar com a família e as crianças quando estávamos todos juntos em São Paulo, depois também não é que aliviou. Eu voltei e estive à frente de um projeto de novo da linha de construção, fui CEO de uma locadora que pertencia ao grupo Paraná Equipamentos Caterpillar. Então, aí eu fecho o ciclo que eu falo assim, ó, John Deere Florestal, John Deere Construção, New Holland Agrícola, Komatsu Florestal, Pivô de Irrigação Vale, Equipamento Caterpillar, né? Teve em todas as áreas. Então, a coisa menos máquina que eu trabalhei na vida foi o pivô, porque eu falo assim, que não tem nem cabine, nem motor, nem óleo hidráulico. Mas o meu negócio era esse. E esse ponto convergente, ali tocando essas operações de máquinas, dentro de seguros na área de máquinas, a gente olhava,
eu tenho uma complementariedade aqui. Tem alguma coisa que a gente pode fazer junto aqui o tempo todo. E aí eu faço um hard stop aqui, que daí vocês tocam na sequência. Eu queria só, antes da gente entrar nisso, um ponto interessante é que vocês dois tiveram uma carreira executiva, cresceram muito nas funções que estavam, começaram lá e foram crescendo. O que vocês veem em relação ao que vocês fizeram para crescer? Pode ser um exemplo de cada um de vocês, né? Mas o que vocês viram que faziam diferente? Porque hoje em dia todo mundo busca, ou pelo menos se espera, né? Que o pessoal busque fazer melhor e crescer e tudo mais onde é que está trabalhando. O que vocês fizeram de diferente que os outros não faziam? Ou por que vocês acham que cresceram tanto, principalmente nessa linha mais executiva? Eu tenho, assim, né, já liderei grandes equipes e sempre sempre falei para os meus times, né? Acima de tudo, dentro de uma empresa, você é um CPF, é o teu CPF, é você. O que você faz numa empresa, isso vai ecoar na tua reputação e em tudo que o mercado vai ver e como você vai ser reconhecido, né? E então, eu sempre trabalhei com o foco e com a cabeça do dono do negócio, de pensar que aquilo ali tem que dar certo, com muito trabalho duro, muito comprometimento, sempre fazendo o máximo possível para que as coisas aconteçam e para que a gente entregasse os resultados. Eu acho que muita dedicação é algo que para mim é imprescindível. Um profissional tem que ter o comprometimento, a dedicação e querer fazer o negócio acontecer. O famoso levanta a bunda da cadeira e vai trabalhar, porque não tem muito jeito diferente disso, né? As oportunidades estão aí. Inclusive, hoje eu e o Felipe, a gente estava falando, as pessoas querem crescer, as pessoas querem vencer na vida, mas isso requer dedicação, requer trabalho, requer você abrir mão de algumas coisas. É muito difícil hoje em dia você conseguir crescer sem ter esse hard working, né? Então, para mim, é isso. E, obviamente, né, muita honestidade e transparência, né? E aquilo que eu falei, a reputação. Isso sempre vai estar junto com você e sempre vai te acompanhar no mercado. O mercado, de forma geral, qualquer mercado de trabalho, ele é muito pequeno, as pessoas se conhecem, né? Então, as indicações, as recomendações, isso tudo faz parte do que você fez e do que você construiu na sua história. Então, para mim, isso é super importante também. Legal isso. Bonito. É isso aí. Deep. Não Deep pra caramba. Economizar as palavras daí. Não, cara, assim, estar disposto e disponível. São duas coisas diferentes. Estar disposto é assim... Eu vou te dar um exemplo onde eu brinco. Assim, cara, eu queria ser magro. Mas eu não faço tudo que precisa fazer pra ser magro. Então, cara, então não vai emagrecer. Então, no negócio da carreira, eu queria crescer. E eu fiz tudo que precisava fazer pra crescer. Do bom sentido. Incontáveis vezes você vira à noite, incontáveis vezes você não tem final de semana, incontáveis vezes você acorda 4 da manhã e dirige. Um exemplo, durante a pandemia, uma vez, simples, direto, e não era uma vez, era sempre. Tinha um colega, vou chamar aqui, um abraço pro Érico, né? Érico, amanhã 4 da manhã, traz o mate na porta da minha casa. Pegou a caminhonete, saiu daqui, visitou 4 clientes em 3 estados, dirigiu 1.000 quilômetros e meia-noite nós estávamos em casa de volta. E amanhã é outro dia, vambora. Por que faz? Porque precisa fazer. Não fica perguntando, mas e se eu, botando empecilho e tal. Então, em inglês fala assim, do the grind. Cara, rala. Vai lá e faz o que tem que fazer. E outro, mas não é da minha área. Não existe não é da minha área. Cara, você trabalha para um negócio, não trabalha para o teu departamento. Então, qual é o negócio? Eu aprendi com outro amigo, Fábio Castro. Abraço pro Fábio Castro, na época ele estava na Trator New. Eu aprendi com o Fábio Castro. Na nossa empresa, ele falava assim, na nossa empresa só tem 2 vagas. Ou o cara trabalha em vendas ou ele trabalha para vendas. Ele fala, você tá vendo a tia do cafezinho? Ela trabalha para vendas. Ela faz tudo que ela puder pro cara, a hora que entrar aqui, ficar o máximo de tempo aqui na loja. Né? Isso é bem então, verdade. Assim, cara, pra que... Então, tem gente hoje em dia que eu brinco que pra cada solução arranja um problema. Começa a chorar, então é difícil. Então, por que subiu? Porque sempre trabalhou com esse afinco e com essa vontade, né? Você gosta do que você faz e você faz o que precisa ser feito o tempo todo. Você tá disposto, tá disponível e vai. E quando você faz isso de uma forma consistente, sempre,
não falo disciplinar, porque não é assim, eu vou acordar 4 da manhã todo dia, no meu caso não foi assim, mas você faz porque você gosta, você faz com muita consistência por muito tempo, e sempre com valores muito sólidos, assim, de ajudar, estender a mão, não querer passar por cima de ninguém, e sempre ser duro com o problema e não só com as pessoas, acontece, você chega. Porque o mundo corporativo que vocês estavam também, ele é extremamente político também. Ele é político, existe performance também. Então ele é complexo também em várias frentes, digamos assim. O business né? é muito político. Muito. E você aprende muito a fazer política. É. A gente não sabe o quanto que a gente faz política no mundo corporativo, né? É super necessário, na verdade, né? Você saber circular nos meios. Eu não queria trazer isso, mas para a mulher também tem um agravante, porque às vezes em determinados mercados, como por exemplo o agro, existe uma característica de ter mais homem trabalhando. Então, ainda tem esse adicional de como você se portar, de como você, né, se manter a tua opinião, poder estar numa mesa de reunião e fazer com que a sua opinião seja ouvida. Então, ainda tem tudo isso, né? Mas é muito político. Mas daí é raízes. Isso. Chegou. E quem foi... Quem de vocês dois teve a ideia do nome? Felipe, que é o marqueteiro. Marqueteiro da nossa Marqueteiro família. da turma, o Felipe? Ele. Qual que é a origem do nome, Fê? Cara, a origem do nome vai buscar dentro dos nossos valores, assim. Então, como eu falei um pouco, da onde a gente vem. Eu brinco e eu amo Curitiba de paixão, mas inclusive você fala, pô, você não parece curitibano, né? Tu não parece mesmo, Então, né? cara, é que vocês têm uma ideia... Mas eu tô zoando, eu amo todos os meus amigos de Curitiba. Então, eu sei, mas a gente tem estilo de vida de quem veio do interior. Eu sempre nasci e morei aqui, mas estilo de vida de quem veio do interior, e a Lidiane de fato veio, né? Então a gente gosta dessas coisas e... Eu digo assim, aí se junta isso, mais aquela ideia de não sabia se ia ser agrônomo ou se ia ser engenheiro florestal. O que sustenta uma planta, uma lavoura, uma árvore, quando dá uma tempestade, quando dá uma geada, quando vem um problema, são as raízes. Se vocês olharem os fabricantes de maquinário, se você puder fazer um manejo do solo e ajudar o sistema radicular, a planta ter mais raízes, ela prospera. E no caso da corretora de seguros, a gente hoje tem um foco em proteger o patrimônio. Ninguém compra um trator, uma colheitadeira, ou uma escavadeira, ou um harvester de colher madeira, porque lançou um modelo novo, tá bonito, tá legal, igual a gente troca de carro. Aquilo é um bem de capital. Um bem de capital serve para comprar um investimento para se produzir, para ganhar dinheiro. Bens de consumo e bens de capital. Exato. Então a gente tá no negócio de bem de capital. Então nós estamos protegendo. Assim como a raiz protege a planta, nós estamos protegendo o que faz o cara ganhar dinheiro. Em qual segmento? Em quem constrói o Brasil. Em quem planta, em quem colhe, em quem faz a infraestrutura, em quem acredita no futuro do país, né? Então, a gente fala assim, pô, se tiver um sinistro, tombou um equipamento, pegou fogo num equipamento, cara, aquilo é um prejuízo produtivo pro cara. Aquilo é o meio dele ser produtivo. Então, essa é a intempérie que eu digo da lavoura ou da planta. E o que sustenta são as raízes. Então, a ideia do seguro é raiz forte, nossos valores ligados à terra. Que eu falo, se você olhar o que construção florestal e agrícola tem em comum, eles mexem com a terra. Né? É ligado com a terra. Então, a raiz forte está dentro da terra, raiz é o que sustenta as intempéries, e a proteção e os nossos valores que são inegociáveis. Legal. Hoje o Brasil, ele... Profundo, né, Antônio? Não é simples registrar a marca, tá? É raiz profunda mesmo, né? Que legal. Pode ser porque é raiz, porque não é Nutella também, mas era só brincadeira. Mas o nome foi muito bem pensado. Muito bem pensado. E pensando nesse cenário de seguros, né? Quando a gente olha Brasil, o pessoal... 2 pontos quem é o cliente de vocês normalmente, né? E, óbvio, se realmente o pessoal protege hoje o patrimônio que tem de alguma maneira, ou o Brasil isso não é muito comum que aconteça? Nosso cliente, ele é o produtor rural, né, pessoa física, o dono da construtora, o dono do prestador de serviço florestal, o dono de uma empresa. Então, esse é o nosso cliente, né? Pessoa física e jurídica, empreendedores, empresas que têm um patrimônio a segurar. E qual foi a tua outra pergunta?
Se tem hábito de proteger o patrimônio. Proteção do patrimônio, isso é algo que, sim, eu diria que sim, que vem aumentando ao longo dos anos, não para tudo, algumas coisas ainda ficam desprotegidas no que diz respeito à contratação de uma apólice de seguros, mas isso já melhorou muito nos últimos anos, né? Por N motivos, né? Por conta do próprio crescimento do mercado, por conta dos riscos que a gente que estão acontecendo, né? Então, por exemplo, todos esses riscos climáticos, esses vendavais, essas enchentes, esses intempéries aí que acontecem, isso tudo faz com que o dono do patrimônio, né, as pessoas olhem para o seguro como uma necessidade. Né? Mas até então era o custo. Só. Isso, exatamente. Sempre, a maioria das vezes era olhado como um custo. Ainda em peso, alguns casos, né, um peso. Mas é uma necessidade aí de proteger o patrimônio, né? Porque os riscos aí têm ficado cada vez mais complexos. Sabe que eu tenho um amigo meu no Nebraska e ele tem 100% da área dele irrigada. Ele planta uns 20 mil hectares. E ele tá tendo um fenômeno no meio oeste americano que chama duration. São os ventos. Sim. Intermináveis. São ventos que chegam a 100 km por hora. Tinha 12 companhias de seguros na região dele. E ele cotava com 12. Hoje só tem 2. Exato. Porque foi um peso tão grande para as companhias de seguros nessa região, em função de perder, que ele mesmo hoje ele já não contrata mais seguro, porque ficou um ativo muito alto, e que ele mesmo está fazendo seguro das suas próprias, porque ele acaba consertando, ele deve ter lá, sei lá, uns 70 pivôs, derruba 2 pivôs, ele mesmo conserta, porque acaba que o seguro, ele estava falando que o seguro de um pivô chega a $100 mil. Vamos abrir uma corretora nos Estados Unidos. Não, aqui no Brasil o seguro de pivô não é tão caro, mas se comparado a outros tipos de seguro, por exemplo, o seguro da máquina, ele tem uma taxa muito maior. Né? Porque realmente risco aí do vendaval, até de roubo, então ele existe e é grande. Mas é isso, porque o mercado, as seguradoras, elas vêm passando nos últimos anos, de forma geral, por várias catástrofes. E isso atinge o mercado como um todo. Os mercados de seguradores, exatamente. No ano passado, né, com as enchentes. Não, as seguradoras tiveram muito prejuízo, né? Principalmente as seguradoras de automóvel tiveram muitos carros que foram sinistrados, enfim. Então isso afeta o mercado como um todo. E é um mercado complexo, né? Porque assim, tem anos que eles ganham, de repente, puf. Quer ver? Tipo uma roleta russa, seguinte, russa, né? Mas pensa o seguinte, vamos fazer uma conta grosseira aqui. Se um bem cobra, o valor do seguro for de 1% do valor do bem por ano, se cada 100 máquinas que for feito seguro, uma der sinistro total, a seguradora empatou. Então ela teria que fazer 200, sei lá, para uma dar sinistro. Então, isso tudo é uma conta, que daí... E o corretor tem um papel importante nisso, em saber colocar ou não colocar o risco e trabalhar em ajudar o cliente a mitigar. Quanto mais o cliente tiver mitigações, ou menor for a sinistralidade dele, mais barato vai ficando seguro. É um grande bolo estatístico. Né? Exatamente. Você falou do Rio Grande do Sul. Eu, como sou um seguidor do podcast, um entrevistado já aqui, que ficou um super episódio do Felipe Schneider uma vez, né? Nós conversando com o Felipe e ele comentando que a questão do seguro que ele tinha ajustado o valor da cobertura das concessionárias Honda que ele tem no estado do Rio Grande do Sul. Que ficou embaixo Não, mas ele assim, ele falou, cara, uma coisa que eu não tinha pensado, fui lá e tava coberto por um valor X, e agora ele foi lá e ajustou pelo valor novo, que era o que valia tudo aquilo lá. E depois você teve uma catástrofe que o Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. Porque as concessionárias dele, inclusive, é do lado do aeroporto. Então ficou 100% embaixo da água as concessionárias dele. E ele estava protegido. Olha só. Então, assim, é uma coisa que ninguém faz um seguro querendo usar. É um patrimônio de 30 anos. É isso. Eu preciso te corrigir. Tem pessoas que fazem seguros querendo usar. E aí a gente entra num negócio que também prejudica muito o mercado de seguros, que são as famosas fraudes. Exato. E isso todo mundo paga. Né? Porque essa conta chega para mim, chega para você, chega no seguro do automóvel, quando você fala que foi você que foi o culpado ou não foi o culpado. E isso é uma fraude e que vai
minando o mercado de seguros, e as seguradoras hoje elas têm que dedicar uma equipe muito grande para conter as fraudes, para investigar as fraudes, e muitas vezes não consegue nem fazer uma negativa no sinistro porque não tem comprovação suficiente, ou porque o advogado entende que não vai ter sustentação naquela negativa. Então é melhor você, mesmo sabendo que é uma fraude, você pagar e assumir aquele prejuízo, porque senão você vai ficar anos lá brigando e vai acabar perdendo, porque cada juiz entende de uma forma. Então, isso também é uma coisa que afeta o mercado e que volta para o consumidor final, né, no pagamento do prêmio, que encarece os nossos seguros. E também a questão, né, como por exemplo no caso do Rio Grande do Sul, você imagina, todo mundo que teve que renovar esses seguros no ano seguinte. Outro preço, mundo. Né? Porque as seguradoras, né, também existe algo que são os resseguros, né? As seguradoras compram resseguros, existe um mercado muito grande disso, também fica mais caro, né, para comprar. Então, é realmente uma cadeia. Sabe que isso é bem verdade, Liz, porque assim, eu ainda não desliguei minha vida no Brasil e eu sei o quanto que eu gasto seguro aqui e tô fazendo cotações, por exemplo, da minha vida nos Estados Unidos, ali onde eu tô morando. A diferença é gritante, né? Do quanto eu gasto aqui, o quanto que eu gasto seguro nos Estados Unidos. Onde você gasta mais? Aqui, muito mais. O valor do carro. O meu carro, só pelo meu carro. O meu carro aqui e meu carro nos Estados Unidos. O valor do meu carro aqui, eu pago 3 carros nos Estados Unidos. Mas em relação ao valor e em relação ao... o quão menos eu pago. Por exemplo, os meus 3 carros, eu tenho hoje os carros da minha esposa e tenho um terceiro carro lá que meu pai americano me emprestou. Os 3 carros é a metade do preço do meu um carro aqui. Sim. As precificações são mais baixas porque tem uma massa muito maior. A seguradora dilui despesas administrativas, a seguradora consegue trabalhar com custos menores porque tem uma massa muito maior para segurar. Você sabia que 70% da indústria de seguros nos Estados Unidos fica na capital de Des Moines? Lá na cidade de Des Moines, fica todo mundo foi pra lá. É impressionante. Sabe que é porque é o polo de seguros. Polo de seguros do mundo. E dentro do PIB do estado de Iowa, 17% do PIB são as indústrias de seguros. Imagina. É muito grande. Agora, do jeito que a gente tá falando aqui, falando do que agrava, do que preocupa o prêmio, o valor do seguro, né? Mas eu vou contar uma história engraçada rapidinho aqui do começo de todo o negócio da Raiz. Primeiro seguro fechado, a primeira apólice, de um colega nosso que também foi recentemente entrevistado, né? Marcos Araújo. Por acaso nós somos vizinhos, por acaso nós tínhamos o mesmo veículo, por acaso os nossos filhos, o menino dele tem dado, o meu menino estuda na mesma escola, a menina tem na mesma idade e tal. Então, e a gente comentando que estava abrindo a corretora e tudo mais, e ele me liga um dia e fala assim, tá aqui, comprei um equipamento, comprei um trator, tá, anota, vê o seguro lá pra mim. E nós não estávamos exatamente preparados aqui para fazer, mas Lid, tá aqui, vamos cotar e tal. Quando veio a cotação, eu mandei pra ele perguntou assim, tá, mas isso aqui é por mês? Eu falei, não, é por ano. Ele, então vamos fechar logo. Eu falei, meu Deus, como é que nós vamos viver com isso aqui? Eu tô rindo porque, assim, um equipamento agrícola, um trator, a gente fala, putz, isso aqui é caro e tal. Se você pensar quanto que você paga do valor do seguro do seu carro, dividido pelo valor do carro, vai dar não sei o número, um percentual. Uma taxa. Quando você olha o que você paga de um trator agrícola, dividido pelo valor do trator agrícola, vai dar muito menos a taxa. Óbvio, tem menos risco e tudo mais, mas às vezes assim, você deixar de proteger um bem de, 300 mil por causa de R$1.500 por ano, me parece bobeira. Mas ele é menor porque tem menos risco? Ou porque não fica andando na estrada, né? Exato, tem menos risco. Então a conta é estatística, é isso que eu tô falando. São históricos, né? Para a seguradora fazer um preço de um seguro, ela analisa o passado. Lid, se eu comprar uma coletadeira hoje de R$3 milhões, quanto vai ser meu seguro? Não chega a ser 1% do valor do prêmio. Então, R$30 mil. Isso. Menos. Menos. Bem... E aí eu quero entrar num outro assunto que eu tô aprendendo. Eu não era dessa área, né? E é onde tem um baita de um papel do corretor, e foi por isso que a gente achava que tinha um motivo de entrar e trabalhar nisso. Porque você dá um preço, e aí tá muita gente que tá contratando só o seguro, só olhando só o preço. Cara, o seguro é um terno feito sob medida. É um negócio tailor-made. O que você quer proteger, e quanto você quer proteger, e de que forma você quer proteger, e na hora que dá um sinistro, quanto você quer ou não quer participar daquele risco.
Então, por exemplo, seja qual, você falou a colheitadeira. Cara, se a minha colheitadeira tá andando aqui, eu vou mudar de talhão e sem querer eu bato com a ponta da plataforma no pivô do meu vizinho. Eu causo um dano. Eu posso proteger isso. Com máquina não acontece isso. O que eu já vi de acontecer, o cara tem uma escavadeira, foi trocar o turno, o operador girou, bateu com a concha, pegou na caminhonete do prestador de serviço do lado. Então, existem proteções. Eu quero uma responsabilidade civil de até tanto. Isso muda o preço, para cima ou para baixo. O equipamento aqui tem 5 módulos eletrônicos. Se caiu um raio, se deu um dano, se fez o que, queimou tudo aqui. Cara, eu quero estar protegido para dano elétrico de não sei quanto. Então, isso é um papel consultivo de você saber da operação do cliente. Que eu falo assim, poxa, eu vim do mundo da máquina, eu sabia que aquela máquina faz isso, faz aquilo, tem esse risco, tem aquele outro. Puxa, eu vou botar essa plantadeira aqui em cima de um caminhão para transportar na estrada. Puxa, vamos cobrir com isso, com aquilo, com transporte ou não? Então, essa consultividade é que vai fazer a coisa ficar menos dolorida no momento do sinistro ou não. E o que a turma olha no geral? Mas eu tenho seguro por tanto. Cara, mas o que tá composto? Que cada coisa sobe ou abaixa o preço. Sim. Isso é onde que tem espaço para atuação técnica. Esse é o, digamos assim, vocês entraram nesse mercado agora empreendendo, muito vendo essa parte consultiva. Seria esse um dos diferenciais hoje que vocês têm? Perfeito, né? Agregando aí o meu conhecimento técnico, principalmente no seguro de máquinas, com, obviamente, o conhecimento do Felipe, que conhece muito das operações, dos clientes, de como que os clientes operam, como que o tipo de máquina opera, que eu também conheço, mas ele tem aí essa expertise também. Então, a gente entende que isso tudo é um grande diferencial, porque, né, não é todo o corretor de seguros que tem essa bagagem, que tem essa expertise e que pode ofertar para o cliente um produto aí de uma forma consultiva, de saber quais são os riscos efetivamente que estão cobertos, quando que ele não vai estar coberto, se acontecer um sinistro. Então, tudo isso é o que a gente entende que pode trazer de diferencial para o nosso cliente. É que o Felipe tem uma experiência gigantesca com máquina ali, né? Exato. Os dois, tudo que tem de máquina já viu. Os dois convergem no business, né? Porque o Felipe conhece bastante de máquina e você conhece bastante seguro, né? Então fica fácil parece, né? Mas fica óbvio. Fica óbvio a palavra certa. Não, mas é complementar o conhecimento dos dois para esse tipo de negócio, né? Exatamente. E tem um outro negócio que beleza, você conhece de máquina, sabe da operação e tem os relacionamentos para entrar nas operações estruturadas, que é o que a gente faz hoje através dos canais de distribuição de maquinário, mas só isso não basta. E quando eu falo só isso não basta, ter essa bagagem dos produtos de seguros que a Lidiane tem e o relacionamento com as seguradoras faz toda a diferença na velocidade. Então, acho que a Lid pode contar um pouquinho, mas a Raízes Corretora de Seguros, apesar de ser uma empresa extremamente jovem, que tem meses de idade, ela tem hoje produtos no seu portfólio para oferecer para um cliente que, às vezes, corretores de mais tempo já não tem, ou a gente tem uma agilidade para resolver coisas que outras pessoas não têm. Por quê? Navega. E é tudo assim mesmo? É tudo tailor-made? Você pode criar produtos específicos para um cliente? Os produtos, eles já estão lá registrados, protocolados na SUSEP, que é o órgão regulador, e cada seguradora tem o seu por determinado ramo. Então, por exemplo, o seguro de máquina agrícola tem um ramo e cada seguradora tem o seu, as suas condições gerais, o que oferta, o que cobre, o que não. Mas cada seguradora também consegue personalizar esse produto master para determinadas operações e determinados corretores, né? Então, pode dar diferenciais de cobertura, diferenciais de pagamento, exclusividade. Então, é uma série de ajustes que as seguradoras podem fazer para determinadas operações. Isso acontece muito, é muito comum, principalmente como nesses casos de canal estruturado aí que o Felipe comentou. Então, não é qualquer corretor de seguros hoje que chega em qualquer seguradora e pode comercializar o seguro com uma taxa ou um preço competitivo, porque isso também influencia, né?
Então, as seguradoras avaliam muito isso, se são corretores especialistas em determinados ramos, né? Se são corretores que têm um potencial. E a gente, pelo meu relacionamento com o mercado segurador, que conheço, né? Já trabalho nisso há muito tempo, a gente conseguiu aí produtos bem interessantes no que diz respeito tanto a preço, quanto a coberturas e condições técnicas para trazer para o cliente. Né? E a agilidade é um ponto muito importante, porque na maioria das vezes as coisas ficam sempre para a última hora, né? Ou a máquina está saindo da concessionária agora, precisa fazer o seguro agora, precisa liberar, precisa da apólice para liberar o financiamento, porque senão o banco não libera. Então, isso tudo, essa entrada que a gente tem com as seguradoras, de ligar para a área técnica, de poder conversar, de explicar, isso traz uma agilidade para o nosso negócio muito grande. Né? Hoje, por exemplo, a gente está com um caso ali pedindo para liberar rápido a apólice, porque precisa liberar o financiamento, porque a máquina precisa sair. Então, é nessa dinâmica, né? Então, e as apólices de seguros têm vencimentos, né? Então, tem que fechar, tem que renovar até aquela data. Não dá para esperar para a semana que vem. Então, tudo isso, a agilidade traz aí, tem um papel fundamental no negócio de seguros como um todo. Ô Lid, e o seguro agrícola? Tu tem conhecimento também ou só máquinas? Eu trabalhei já, na época até de CNH, um pouquinho com o seguro agrícola. Na Sompo, eu estava dentro da área do agronegócio, né, com um time que trabalhava com agro, então acabava que a gente trocava muito, conversava muito sobre o mercado. É um mercado aqui no Brasil muito nervoso, vamos dizer assim, né? Difícil, porque justamente, né, por exemplo, o Rio Grande do Sul, quantas quebras de safra teve nos últimos anos, 5. Né? E isso impacta significativamente. 5 nos últimos 5 anos, né? Exato. Impacta significativamente no preço do seguro, impacta no resultado das seguradoras. Então, impacta na capacidade de tomar riscos que as seguradoras conseguem com os mercados lá fora, né? Um outro ponto que impacta bastante também é que apenas aí aproximadamente 10% da área plantada hoje está segurada. Nossa, só? Então, se você só pegar os Estados Unidos é quase que 100%, mas também o governo americano subsidia praticamente tudo. Então, o preço do seguro fica muito mais barato. Aqui no Brasil, o preço do seguro para lavoura, ele não é barato, ele é caro. Então, o produtor coloca lá dentro da conta dele, algo aumenta que... o custo de produção aumenta dele, o custo de produção. Então, é um mercado muito nervoso, que o Brasil aí tem sofrido, as seguradoras brasileiras têm sofrido nos últimos anos, né, por conta de todas essas catástrofes que acontecem, que tem acontecido, também seca, né, que aí incêndios. Tem incêndios, né, exatamente, o ano passado foi um período de muito incêndio, por exemplo, na parte de cana, no interior de São Paulo, né, que afetou o mercado como um todo, não só a parte... Mato Grosso, né? Mato Grosso também, e isso também vai para a área de máquinas também, né, porque as seguradoras perderam milhões de reais, pagaram milhões de reais em indenizações de seguros de máquinas, né, decorrentes aí dos incêndios. Então, tudo isso, né, afeta e faz com que o prêmio do seguro fique mais caro e o produtor rural não contrate tanto como poderia contratar. Acaba sendo um mercado que, na maioria das vezes, a contratação é porque há uma exigência contratual do banco que está fazendo o custeio para fazer a liberação desse recurso e exige uma apólice. O que teria que ter no Brasil para que fosse... subsidiado como nos Estados Unidos, por exemplo? O que teria que ser feito subsidiado para que fosse feito mais seguro no Brasil? Se eu puder ajudar, cara, nós temos uma economia pequena. E um agro dependente de 30%. A economia do Brasil, 30% é agro. Então, eu não vejo o governo conseguindo liberar subsídio para cobrir safras. Porque estamos há alguns anos... Representamos muito dentro da economia brasileira. Estamos há alguns anos com volume de subsídio e auxílio
insuficiente para o próprio financiamento. O próprio plano safra. É muito isso, baixo. né? Porque nós representamos muito na economia. O governo não tem dinheiro para dar para um setor que depende tanto, que a economia brasileira depende tanto, né? Se nós fôssemos 2, 3% da economia, Sim. Era fácil, era barato. era barato, mas a mais nossa economia fácil. tinha que estar em 30, não em 2, né? E aí eu agora tiro um pouco o chapéu da corretora de seguros, né? Proprietário da Raiz, e falo um pouco do outro negócio, que é a AgroBravo. O agro do Brasil é fera e é bom e faz tudo o que faz, mas não é que nós temos 30% da economia porque a gente é tão bom assim no agro. É porque o resto da economia também, cara, a indústria apanha, sofre, a gente desenvolve pouca tecnologia, Então tem um monte de outras coisas aqui que a gente tem que buscar para auxiliar, sabe? Nesse outro negócio que é complementar. Mas fazer uma pontuação. As pessoas da cidade, quando eu falo as pessoas da cidade, entendam-se as pessoas que não têm o trato, assim, ou a proximidade do agro, precisam se informar melhor e parar de acreditar em qualquer coisa que a gente vê em qualquer rede social, sem fonte e tal. E falar assim, o agro brasileiro só dá certo e só é pungente porque é subsidiado. Não é subsidiado. Mas não é nem perto do subsídio que recebe da Europa e do americano. Não é. Então essa era uma mensagem que eu não podia deixar passar aqui, né? Então, cara, não é. Os produtores rurais brasileiros são grandes empreendedores, tomador de muito risco, que enterram muito dinheiro debaixo do solo e tem que rezar para chover. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês é que o que vocês estão vendo de diferente do que vocês faziam pensando em mundo corporativo porque vocês fazem hoje empreendendo? Qual que é o desafio diferente? O que vocês do que vocês aprenderam no mundo corporativo que serve muito agora e o que não serve mais? Você lembra daquele jogador de vôlei, o Tandy, que dava um saque que chamava Jornada nas Estrelas, que a bola ia assim lá em cima e voltava? Aqui a gente acho que teria que bater um escanteio desse, que assim que a bola vai longe, para dar tempo de nós correr do escanteio até na área para tentar cabecear. Porque o que a gente faz hoje, com uma empresa iniciando no tamanho que nós somos, no porte que nós somos, eu, a Lidiane e mais 3 colaboradores, a gente ainda faz de tudo. No mundo corporativo você tem um time que faz o marketing, um time que faz o RH, um time que faz a TI, o financeiro. O começo de todo mundo. Abre um chamado. Isso, não tem como abrir um chamado, não tem como chamar o pessoal para instalar as coisas mais simples no seu computador. Então são desde coisas pequenas do dia a dia que a gente vai, né, que estava acostumado no mundo corporativo e que passa a ter que fazer mais sozinhos, né? Mas isso é simples, né? Isso a gente vai fazendo aí com o pé nas costas, eu diria. O que é difícil, obviamente, é a gente, né, na minha opinião, organizar tudo, organizar todos os processos, colocar tudo efetivamente em prática para que a empresa rode 100% aí da forma mais ágil, de novo, possível, com o menor risco operacional, né? Porque o seguro é um mercado de risco e a seguradora a corretora não deixa de ter, né? Porque a responsabilidade de fazer a colocação de um risco de forma consciente e mais adequada para o cliente é do corretor, né? Então a gente tem que ter esses processos muito bem adequados para que eles façam aí jus a esse nível de responsabilidade que a gente tem perante o cliente. E então, na minha visão, é isso, adequar todos os processos e colocar tudo aí para rodar na esteira mais fluida possível. Mas uma coisa que eu acho que é importante e que a gente já está vendo aqui e que não dá para esquecer, né, ou deixar de pensar nisso de uma forma muito focada, é a necessidade de investir em ferramentas de tecnologia e inteligência artificial para melhorar os processos e trazer mais agilidade para a comercialização do seguro como um todo. Né? O mercado de seguros tem feito isso muito mais nos últimos anos. As próprias seguradoras está ainda muito atrás dos bancos, por exemplo. Todo mundo aprendendo ainda. Exato, Mas a corretora, mesmo que pequena, a gente vê que isso é uma coisa que vai ser necessário para que a gente tenha a maior fluidez operacional possível. Legal. Quando fala da diferença assim, da carreira executiva e do empreendedorismo,
A gente tem, como eu falei, um negócio iniciando e tal, então eu nem sonho quais são os desafios dos grandes empreendedores do Brasil ou de outros, né? Não tenho zero gabarito para falar disso, mas uma coisa que muda é o seguinte, é o senso de responsabilidade. Então, eu digo que quando um executivo super comprometido com o trabalho dele, né? Mas ele tá lá super comprometido, se não dá, se uma coisa uma vez não deu, não bateu, não chegou, não atingiu e tal, o número de vezes que ele tem de chance para tentar de novo, ou jogar pro outro lado e tal, ou dividir essa responsabilidade com outras pessoas, é muito maior. Aqui, no lado de cá, no sentimento novo, todo presidente quando vai novo tem o first 90 days, né? Então acho que os nossos primeiros 90 dias também é o senso de responsabilidade. Você dorme e acorda e no meio da noite você também não dorme. Sabe aquele negócio em 3 da manhã levantar para ir no banheiro? Cara, é fatal. Levantou, não pega mais no sono. Porque você tem uma responsabilidade full, integral, com o teu colaborador, com a imagem da tua empresa, consigo, no nosso caso que empreendemos em família, com a família, com o seu cliente, com o seu parceiro de negócio, que é o distribuidor de máquina que está lá. Então, o tempo todo é muito mais intenso. É muito mais intenso. Não consegue desligar o disjuntor, né? Não existe desligar. Que nem nós tiramos alguns dias na semana passada, ou retrasada, para levar os filhos que estavam de férias, né? A gente fez um passeio com eles em Gramado. Vocês tiraram férias? Não. Nós trabalhamos em outro lugar. Nós trabalhamos em Gramado. Não muda. E não tô dizendo nem que isso nem que é bom, nem que é ruim. Eu tiro um pouco da romantização, assim, né? Da romantização que existe disso. As coisas boas e as ruins. No mundo corporativo é muita pressão também. Muita pressão, o dia inteiro você reportando. Exato. Diferença só que o dinheiro não é teu. Exatamente. E a responsabilidade... Então grande quanto. Aqui no nosso caso, quando eu falo assim, o empreendedor, ele sempre responde com os próprios bens. Ponto, né? Quantos anos vocês têm 2 filhas? Isso? Não, um casal. Um casal. Um casal. E quantos anos? 7 e 5. E como é que vocês fizeram, pensando que vocês tiveram uma longa trajetória no mundo corporativo, com criança também, os dois trabalhando pra caramba e agora também empreendendo com as 2 crianças? Olha, a minha filha ontem falou assim, mamãe, por que você foi abrir empresa ou você... Antes não ficava tanto no celular que nem você fica agora. Resolvendo coisas chatas. Resolvendo coisas chatas, né? E uma fase que eles precisam muito da gente, né? Isso, precisa muito. Mas assim, eu acho que primeiro de tudo é que eu e Felipe, a gente sempre teve uma parceria muito grande nesse sentido, né? No sentido de se ajudar, né? Então, como ele falou, eu fiquei no último ano e meio, quase, morando em Curitiba e trabalhando em São Paulo. Então, ia semana sim, semana não. Sem ele, obviamente, eu não conseguiria ter feito isso, né? E o contrário também foi verdade por muitas vezes. Quando a gente esteve em São Paulo, mudou para São Paulo. Em São Paulo, né? Tudo novo, então o Felipe viajava muito. Então, é um desafio muito grande. Obviamente, né? A famosa rede de apoio, ela é necessária. Mas o pai e a mãe, né? São praticamente insubstituíveis. Então, assim... A gente realmente se vira nos 30, como várias outras pessoas, vários outros executivos, empreendedores se viram. E a gente vai fazendo o máximo possível, né? Eu acho que é importante a gente não ficar culpado, né? E quando tá com eles, né? Tentar o tempo, de fato, de coração. Né? Hoje tu lembra da história do teu pai fazendo compra de microfones e tem orgulho disso. Exato. Os filhos vão olhar pra trás e vão ver meu pai e minha mãe trabalharam pra caramba quando a gente tava em Gramado. Né? Exato. E tem um negócio que é legal, que é você poder ensinar através do exemplo o valor do trabalho duro. Exato. Então hoje de manhã eu fui deixar o Pedro e a Laura na escola, aí dei um beijinho na Laura, beijo filha, se divirta, ela subiu a escada, beijo Pedro, se divirta, daí ele no meio da escada virou pra trás e falou, e você faça bons seguros, com o dedo assim. Então eles já meio que entram na onda, sabe? Eles entram na onda. Um dia eu mandei um vídeo no grupo nosso da Agrobravo, a Laura achou um negócio de imã que você põe na camisa, assim, o loginho da Agrobravo, ela colocou e ela começou a fingir, oi, eu trabalho na Agrobravo. Eu falei, o que você faz? E ela foi contando. Então, a gente vai inserindo as crianças, mostrando a importância do trabalho duro. O Pedro falou que queria ser menor aprendiz lá na empresa. Ele falou que ele quer ser menor aprendiz na empresa. E ele perguntaram assim pra nós um dia, como é que faz pra ganhar dinheiro, né? E a gente começou a explicar pra eles como é que fazia e tal. E a Lid deu uma ideia, então, que eles podiam então fazer brigadeiros pra vender no condomínio. A gente mora num condomínio fechado, são 200 casas. E eles toparam a ideia pra encurtar. Fizeram os brigadeiros, não lembro quantos, botaram numa caixa
E o Pedro falou, pô, mas eu também quero. E era uma ideia da Laura. Ela falou, olha, mas a ideia é minha. Então, ou seja, ela já era majoritária da sociedade. Ele, não, mas eu te ajudo. Ah, mas não vou dividir meio a meio, porque a ideia foi minha. Ela já falou isso? Foi uma construção, assim, sabe? Que ajudei ela, né? Lógico. Então, né? Mas foi uma construção. Aí Legal. eu falei, então vem aqui. Peguei uma folha de caderno, arranquei e fiz uma tabelinha. Eles venderam R$70. 85. 80. Número da casa, quantos brigadeiros, R$3 cada brigadeiro. E se o cara pagou em Pix ou em dinheiro, e daqui um papelzinho com o meu Pix da minha conta, e, ó, eu falei pro meu filho, ó, filho, você é o bookkeeper, você vai ser o, né, vai anotar quantos foram. E eles saíram. Sei lá, 1 hora depois, eu só via no meu celular, pim, pim, caindo os pim, R$3. uns R$3, assim, sabe? E eles voltaram todo felizes da vida que eles tinham vendido tudo. E eles estavam com o bolso cheio de notas de dinheiro e mais alguma coisa do Pix. E nós fomos ver se os livros batiam a contabilidade, e não batia, porque, né, um anotou, não anotou. E aí depois a gente, então nós ganhamos tanto. Não. Aí a gente falou, peraí, mas ó, quanto custou aqui pra nós fazer os brigadeiros? Aí ela levantou os insumos e falou, ó, tira isso aqui. Vocês têm que me devolver o custo. Passa pra cá. E aí eles entenderam. O investidor mãe, né? Então, mas enfim, a gente faz isso. E quando a gente ia abrir a corretora na segunda, no domingo, nós fomos, eu, a Lídia, o Pedro, a Laura e meu sogro, o Aldo, estavam juntos, nós fomos ao escritório pra mostrar pra eles. E eles, assim, imagina, nosso escritório perto das grandes multinacionais que a gente trabalhava, nosso escritório super modesto, né? E eles, uau, nossa, meu, vocês são donos dessa empresa? Sabe, era, eu quero. E aí eles faziam de conta que estavam trabalhando e tal. E é legal você envolver isso na família, porque eu falo assim, família é um dos nossos valores. E se você olhar o produtor rural, o dono da empresa que faz seguro da máquina da escavadeira da construtora ou do prestador de serviço, eles são empresas familiares, sabe? E nós também somos. E a gente tem esses valores juntos. Legal. Parabéns. Legal. É isso. Estamos indo pro final. Vamos indo pro finalmente. Tem um presente pra dar pra vocês. Olha só, que chique. Essa daqui veio diretamente, onde a gente tava falando, né? Vale mais do que aqueles vinhos ali que estão passando por aí. A gente deu pra um cara, ele tinha um Macallan, sei lá, 20 e poucos anos. Falei, esse aqui é fácil tu conseguir, esse aqui é mais difícil. Esse aqui é mais difícil. Que é uma cachaça um licor de Butiá, que veio diretamente de Giruá, que é onde eu e o Júlio somos de lá. Você também é de lá? Eu também sou de Isso é lá. uma máfia. Não, Isso é uma máfia. E é uma forma da gente lembrar de onde veio também. E é uma coisa diferente. Não que tu esqueça encontra suas raízes. Exatamente. Exato. Não esqueça suas raízes. Exatamente. E é o presente pra vocês, pra tomar aí no final de semana, fazendo uma carne no domingo, principalmente. Isso tem uma coisa que o melhor Felipe momento. sabe fazer bem. Que legal. Vai saber uma carne. Achei Muito que você ia dizer era obrigada, bebê. pessoal. Não, churrasco. Obrigada. Obrigado, Vocês gente. merecem. Obrigado vocês pelo Obrigada. tempo de vocês dedicado pra gente aprender um pouquinho mais da indústria de vocês. Sempre que vocês tiverem novidades, tragam aqui, né? A gente sempre gosta de falar sobre essas pessoas que fazem o agro, né? Sim, com Pra certeza. você. Então, certeza. obrigado vocês pelo tempo de vocês, por terem vindo aqui hoje. E parabéns pela dinâmica, parabéns pelo casal, né? Um casal unido, dá pra ver a união de vocês, não só no Bonito. business, mas né? no pai e mãe, empreendedores juntos, no mesmo momento de vida, né? Aquelas incertezas, né? Quando a gente chega nessa Sim. fase, vale a pena ou não vale? Vamos fazer ou não vamos, né? Eu sempre falo pra Poli, se a gente não tivesse feito isso, eu não queria chegar com 60 anos, olhar pra trás e perguntar por que eu não fiz. Né? Então, eu acho isso bem nobre. E vocês estão empreendendo em várias áreas, mas essa, obviamente, a Raízes tem um carinho grande porque vocês estão colocando em prática aquilo que aprenderam uma vida inteira, né? Perfeito. Então, e agora vocês vão poder desfrutar desse momento do empreendedorismo juntos, criando 2 filhos. Então, vocês estão criando 3 filhos, né? O Pedro, a Laura e a Raízes. Então, isso é uma oportunidade para poucos. Então, aproveitem o momento, né? Obrigada, Júlio. Obrigada, Eduardo, pela oportunidade de conversar com vocês. Muito bacana. Sempre que quiserem ouvir um pouquinho mais sobre a Raízes e o mercado de seguros e outros temas aí que a gente pode compartilhar, a família, etc., estamos à disposição. Muito legal, muito bacana. Obrigado. O AgroIdeas vai estar no Farm Progress Show? Vai, né? Vai? Não, acho Não que vai? o podcast não. Podcast não. Mas o AgroIdeas estará. Então, o AgroIdeas estará, né? E aí eu vou falar pra quem não sei quando que isso vai ao ar, imagino que, não sei se vai antes ou depois, mas a Raízes também estará no Farm Progress Show. Então, se alguém escutou e quer bater um papo, entender, nós vamos estar lá para aproveitar e fazer um momento
Merchan, né? Exato. Na Agroleite também, semana que vem. Não, mas é que acho que esse não vai ao ar de tempo, né? É verdade. Mas estaremos na Agroleite em Castro, estaremos na Expo Inter também. Perfeito. Legal. Então, agenda cheia. Mas eu queria só finalizar dizendo assim, não há uma dicotomia, ou é executivo ou é empreendedor. Todas as experiências somam. Isso que eu digo. Então, se eu estou à frente de um projeto de empreendedorismo hoje, pode ter certeza que aquelas experiências passadas na carreira executiva certamente vão ser ferramentas atualizadas para isso. E o empreendedor também, um dia, se quiser voltar à carreira executiva, tudo que ele nada se perde. Esse que eu queria dizer, nada se perde. Né? Se você constrói a sua reputação, você constrói a sua rede de pessoas que acreditam em você, você constrói as ferramentas de conhecimento e do dia a dia, e nada se perde. A gente às vezes tem um estilo de meio que dizer preto ou é branco, é 0 ou é 1, ou é empreendedor ou é executivo. Comparar, né? Não, sabe, eu acho que elas se misturam e fazem a coisa acontecer do mesmo jeito. Prazer em conhecê-la, eu louco, imagina. Prazer em estar com vocês e ter a oportunidade aqui de levar essa palavra para algum lugar mais longe. Legal. Parabéns. Só um ponto do que tu havia falado, eu acho legal que se vocês forem pegar tanto a história de cada um de vocês, o como muita coisa que parecia uma em cada lado, né, que nem tu falou antes da parte de fazer engenharia florestal, depois fazer administração, como em algum momento isso se conectou e ajudou. Hoje, teoricamente, o que os dois vinham fazendo, cada um na sua área, talvez, chegou uma hora que os dois se conectaram mais ainda, no caso, empreendendo. Então, lá no final, muita coisa vai se conectando, vai se juntando e faz total sentido, né? Tudo começa com um sonho. E sempre, eu sempre falo, sempre tem... Não é a gente tá aqui por alguma coisa, por alguma razão, e as coisas realmente vão se conectando. Às vezes você não vê, não consegue visualizar agora, mas algum dia você vai visualizar o porquê. Os questionamentos acontecem e lá a resposta também vem. E todos os negócios, qualquer um, dos pequenos ou aos grandes, seja você pegar nós dois como empresário da Raízes, ou sei lá, falar do Steve Jobs, qualquer um, todos, eles têm duas coisas em comum. Eles começam com sonho, com muita perseverança e com execução. Se a gente tiver essas três coisas... Acontece. A minha mãe fala assim, no final tudo dá certo. Mas e se não der? Não chegou no final. É uma boa mesmo. Faz total sentido. Legal. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, muito obrigado pela presença de vocês, por compartilhar a história de vocês, contar aí pro todo o pessoal. Tenho certeza que, como eu falo, tem muita história bonita a tua, depois a gente também quer contar em algum outro momento aí, né, que a gente tá devendo registrar isso aí. Porque tem muitas pessoas que estão no agro, que estão empreendendo, que estão em empresas, em cargos e tudo mais, e tem uma história fantástica, uma trajetória fantástica que com certeza motivaria e serve de lição para outras pessoas. Então, eu acho que é importante a gente compartilhar e a gente tem um papel de levar um pouco dessa mensagem para quem quiser ouvir, né? Eu tenho certeza que vai contribuir. Então, agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês. E, obviamente, quem chegou até aqui ouvindo esse episódio, indique para algum amigo, para algum colega, que eu também tenho certeza que vai estar ajudando outras pessoas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Obrigada.